Nova lei está afastando os homens das mulheres. Entenda o que está acontecendo. É verdade que o crime de violência psicológica só tem como vítima a mulher? Eu vou te responder agora, mas eu vou te responder lendo a legislação que os nossos queridos parlamentares aprovaram. Então, uma salva de palmas para eles. Artigo 147b. Causar dano emocional à mulher. Sabe por que eles aprovam esse tipo de lei, beneficiando somente um lado? Porque o maior eleitorado é a mulher. Eles não estão nem aí. Aí a famosa média, né? Para vocês. Eles querem saber o que é benefício para eles. Estão fazendo só média aí com a cara das mulheres. Vai ganhar o voto delas, né? Porque depois de 2 anos, provavelmente vai ter novas eleições. E eles querem é voto. E falar que estão criando projetos de lei em favor da mulher, isso dá voto. Para de de ser inocente. Existe uma política, uma politicagem por trás que você não tem nem ideia do que. Eu não estou suportando mais. É oficial. Em breve você será preso apenas por conversar com uma mulher. O Senado aprovou um projeto de lei que define misoginia como crime. E o que seria misoginia? Elas podem fazer misandria com a gente, né? É o contrário de misoginia. Na teoria, aversão à mulher. Na prática, qualquer coisa. Sim, vejam esse absurdo. Mas o que é misoginia? Então, por exemplo, interromper ou duvidar da fala de uma mulher numa reunião, numa conversa, num debate, a mulher está ali. Aí já é o mimimismo. Expressando a opinião dela, vem um colega de trabalho, por exemplo, corta a fala no meio. Super misógino. A interpretação da lei é subjetiva. Isso significa que basta uma mulher se sentir ofendida para você ser processado criminalmente e preso. Simples assim. E o pior, estão equiparando esse crime ao de racismo, que é imprescritível e inafiançável. Percebeu o nível que chegamos? Estão transformando as relações em um campo minado, onde o homem vive com medo de falar, de agir e de existir. A mulher pode te bater, te humilhar, fazer uma falsa acusação que não dá em nada. Já você, apenas por existir ao lado dela, pode ser preso. Entenda uma coisa, o jogo está totalmente sabotado contra você. Se você não entender o mínimo da real situação que esse país está chegando, a questão não é se você será preso, mas quando será? É inacreditável, indescritível. Muita gente já percebeu que hoje política e popularidade caminham lado a lado. Quem ocupa cargos públicos costuma tomar decisões que também levam em conta a aprovação da opinião pública. Por isso, diversas leis surgem com o objetivo de ampliar proteção e garantir direito. A quem questione como essas regras são aplicadas na prática e se, em alguns casos, podem gerar desequilíbrios ou interpretações injustas. O ponto principal é entender como esse cenário funciona e analisar os fatos com senso crítico, sem agir apenas pela emoção. Conhecer as regras, seus direitos e deveres é fundamental para tomar decisões conscientes e evitar problemas no futuro. Homens, vocês já pararam para pensar realmente o porquê que vocês têm medo dessa lei que criminaliza a misoginia? É claro. Porque vocês podem usar qualquer mimimismo para jogar nas costas de um homem. A palavra de vocês é como a palavra de um policial. Vocês quase... Chega a vocês ter fé pública, né? O que vocês falam de frente a um delegado é lei, né? Primeiro, vamos pensar o que significa a misoginia. A misoginia é um crime de ódio, discriminação e violência contra a mulher. Se você tem medo dessa lei, é porque de alguma maneira na sua vida virou natural cometer alguma dessas infrações. Não, nada a ver, irmão. Ou você discriminiza, ou você objetifica, ou você é violento, mesmo sem perceber. E é por isso que você tem medo. Vocês são bonequinhos de porcelana que não podem sofrer nada. Não estou aqui dizendo que o homem deve bater na mulher ou cometer qualquer crime contra ela, mas elas podem bater no homem, mas o homem não pode se defender. Aconteceu um caso aqui na minha cidade, ela estava separada da mulher, foi para um puteirozinho, chegou lá, a mulher regaçou tudo, bateu no cara com capacete, aí o cara parece que deu um empurrão nela, fez sangue, o cara foi preso, gastou uns 10 mil reais. Aí por que a lei favorece mais elas do que os homens? É só mimimismo dela, né? Porque na verdade você reconhece que a gente está numa cultura que diminui as mulheres constantemente.
e torna elas alvos de violência. Vocês é quem se diminui. Se você reconhece isso e ainda assim tem medo dessa lei e é contra essa lei, é porque no fundo você não quer olhar para dentro de você e reconhecer que você reproduz esses comportamentos. Até eu sou a favor, né, de muitas leis que tem homem que fica mexendo com mulher. É muito feio, mulher às vezes até comprometida. O cara fica dando em cima, eu quero que se enferme mesmo esses homens. Eu tô nem aí pra eles. Mas uma mulher querer botar um homem na cadeia por qualquer besteira, que é o que acontece. Eu tenho conhecido que a mulher se tacava nas paredes, barroava no guarda-roupa e ia pra delegacia da parte dele. E o idiota teve sorte, viu? Porque quando fizeram a perícia lá, descobriu que as causas lá, né? Os peritos conhecem os ferimentos. Né? Tem como o homem ter pegado a parede e ter batido na mulher. O idiota ficou com ela até ela não querer mais ele, né? Era um gado. É inacreditável, indescritível. Agora foi aprovada essa lei de misoginia que eu vou estar lendo aqui para você, senhora. Se atualmente os homens não estão chegando nas mulheres, agora mesmo que não vão chegar. Porque Pode crer. Se os homens já estão querendo ficar solteiros com uma dessa aí, piorou. essa lei da misoginia, ela está incluindo casos que você não pode nem tecnicamente discordar da mulher. E eles querem equipar essa lei ao mesmo nível do racismo. Ou seja, se uma mulher estiver gritando com você, você não pode gritar com ela. Se uma mulher estiver falando sem parar e falando só merda, insulto, tu não pode pedir para ela calar a boca. Tu não pode pedir para ela parar, porque tu vai estar sendo misógino. E aí imagina, tu sai, vai transar com uma mulher, aí tu fala para ela calar a boca, dá uns tapas, ela fala seu misógino. Meu irmão, tira o fora e sai andando. Melhor coisa que tu vai fazer. Porque hoje em dia, as leis não estão favorecendo as mulheres, estão piorando a vida delas. É isso mesmo? Exatamente. Sabe o que chama a atenção? Em muitos debates nas redes sociais, alguns assuntos recebem uma enorme repercussão, enquanto outros parecem passar despercebidos. Basta observar o entretenimento atual. Há músicas, programas de TV, séries e até campanhas publicitárias que frequentemente são criticados por reforçar estereótipos ou transformar pessoas em produtos. Ainda assim, nem sempre essas discussões recebem a mesma intensidade. Isso faz muita gente questionar se a indignação é realmente constante ou se alguns temas acabam ganhando mais visibilidade do que outros. Em um ambiente onde tudo acontece em tempo real, opiniões fortes costumam gerar muito mais compartilhamentos e comentários do que análises equilibradas. Outro ponto importante é evitar generalizações. Nenhum grupo pode ser definido pelas atitudes de uma pequena parcela de pessoas. Julgar milhões de indivíduos com base em casos isolados dificilmente leva a uma discussão justa ou produtiva. No fim, o mais importante é analisar cada situação com senso crítico, buscar coerência e formar a própria opinião com base nos fatos. Em tempos em que a repercussão vale mais do que a reflexão, pensar antes de tirar conclusões faz toda a diferença. Os homens estão se afastando das mulheres e vão se afastar mais. É verdade. Misoginia, no sentido restrito da palavra, é o ódio às mulheres. Bom, a grande maioria dos homens não é misógino, não odeia mulheres, mas vai perder o interesse em conhecer novas mulheres mesmo assim. Eles vão preferir se relacionar, manter contato apenas com aquelas mulheres que eles já conhecem e comprovadamente não são um risco para a liberdade ou para a vida deles. O ladrão que assalta uma mulher porque entende que ela é fisicamente mais frágil não vai deixar de assaltar. E ele não vai ser acusado de misoginia. Provavelmente, se for pego, vai continuar saindo na audiência de custódia para cometer um crime outra vez. Um agressor sexual não vai deixar de agir por causa dessa lei. Ele também não vai ser acusado de misoginia. Mas um homem que se interessar por uma mulher que ele não conhece vai deixar de se aproximar dessa mulher, por mais que ele queira o contrário, por mais que ele a deseje. Por quê? Porque o risco de simplesmente falar com uma mulher desconhecida ficou muito alto. Isso é louco, não compensa. Existe uma mudança de comportamento que muita gente vem percebendo nos últimos anos. Cada vez mais pessoas preferem agir com calma antes de iniciar um relacionamento. Não é necessariamente falta de interesse, mas uma tentativa de evitar decisões impulsivas que possam trazer consequências inesperadas. Hoje, com a velocidade das redes sociais e a facilidade com que qualquer situação ganha repercussão,
muitos acabam pensando 2 vezes antes de dar um passo importante. Isso faz com que alguns interpretem a cautela como insegurança, quando, na verdade, pode ser apenas uma forma de proteger a própria tranquilidade. É claro que nenhuma escolha vem com garantia de sucesso. Todo relacionamento envolve confiança, diálogo e responsabilidade dos 2 lados. Ainda assim, conhecer melhor a pessoa, respeitar o próprio tempo e observar como ela lida com diferentes situações costuma ser uma atitude mais prudente do que agir apenas pela emoção do momento. Ao mesmo tempo, também é importante evitar extremos. Nem toda história termina mal, assim como nem toda experiência será positiva. Generalizar pessoas ou situações raramente leva a uma conclusão justa. Cada caso tem suas particularidades, e é justamente por isso que decisões importantes merecem reflexão. No fim das contas, equilíbrio continua sendo a melhor estratégia. Agir com respeito, pensar antes de tomar decisões e construir confiança aos poucos costuma ser um caminho muito mais seguro do que agir por impulso ou pela pressão do momento. Agora eu quero ouvir você. Na sua opinião, as pessoas estão mais cuidadosas nos relacionamentos atualmente, ou esse receio tem sido exagerado? Compartilhe sua visão nos comentários. Se este conteúdo trouxe uma reflexão interessante, deixe seu like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.